E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo, assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se é novo por aqui, já sabe. Deixa seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo, segue a gente em todas as redes sociais, é tudo @podcast do Jonas. Se você já é da casa, então sabe que nós estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Efésios e nós chegamos no último capítulo dessa carta. Chegamos ao capítulo 6, capítulo derradeiro da carta de Paulo aos Efésios e vamos então ler a palavra do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Lembra que ele está continuando ali o que ele já estava dizendo no capítulo 5 sobre as relações, os relacionamentos. Ele falou de homem e mulher, marido e mulher, e agora ele vai falar aqui sobre filhos e escravos, senhores, enfim, todas essas questões. Então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ele cita aqui a lei de Moisés, cita aqui o decálogo, os 10 mandamentos, né? Honra teu pai e tua mãe. Versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas, ou ele não faz acepção de pessoas, que fica mais bonito, inclusive. Aqui, um disclaimer, né, uma coisa importante da gente falar. Paulo ele cita aqui a relação de escravos e senhores, e em alguns lugares o cristianismo ele também é acusado exatamente de defender escravidão. Você acredita? Às vezes é acusado de defender escravidão por causa de alguns textos que vai falar sobre essa questão do relacionamento entre escravos e senhores que a gente tem na Escritura. Só que isso é uma falácia, porque aqui Paulo ele está falando exatamente do contexto em que ele vivia, do contexto cultural aonde ele estava inserido, no contexto onde havia senhores, onde haviam escravos, enfim, então isso era uma relação ali da cultura da época. Se você perguntasse para Paulo, Paulo, o que você acha? Você acha que um senhor, ele deveria, um senhor que foi alcançado pelo evangelho e tal, ele deveria deixar o seu escravo ser livre? O que você acha que ele ia responder? Você não precisa pensar muito, porque a gente tem uma carta aqui nas Escrituras, né, a carta que Paulo ele vai escrever para Filemon, que ele vai falar sobre o escravo de Filemon, que era o Onésimo, e aí teve toda uma questão ali, e Paulo manda uma carta de volta para Filemon, exatamente dando este conselho. Tô te devolvendo Onésimo aí, ele veio fugir daqui para mim e tal, mas eu tô te mandando ele de volta, e quando ele chegar aí, Filemon, trate ele como o seu irmão. Não trate mais ele como escravo. Então, às vezes, o cristianismo ele é acusado de algumas coisas que não faz nenhum sentido. A questão é que ele está aqui falando a sua época, a sua cultura, ao que ele tinha ali no meio. A Bíblia, às vezes, quando ela narra algumas situações, ou quando ela fala sobre algumas situações do contexto cultural, não significa que ela apoia. A Bíblia fala de vários momentos sobre adultérios que aconteceram, sobre brigas que aconteceram, sobre guerras que aconteceram, sobre várias coisas que aconteceram, mas não significa que a Bíblia está endossando isso como práticas morais, como práticas boas, com certeza não. É simplesmente uma questão do contexto e da cultura da época. Então, não deixe essa falácia entrar aí nos seus ouvidos e no seu coração, principalmente. Quando alguém falar disso, fala assim, por favor, você tem 2 neurônios aí, é só você juntar o A com o B aí que vai dar tudo certo. Você vai ler aqui que você vai entender. E além disso, uma coisa agora é para nós, cristãos. Uma coisa para nós ainda é a gente perceber o quanto para Paulo e para os apóstolos, enfim, para todos aqueles que foram alcançados ali, né, os nossos primeiros irmãos ali na fé, né, que receberam o Espírito Santo, enfim. Para eles, olha como a gente percebe uma coisa que às vezes está faltando para a nossa geração, para nós aqui. Como para eles o mais importante era verdadeiramente a vida em Deus e não a vida, nessa terra. Então era meio que assim, não importa
A sua condição terrena de agora, ela é uma condição passageira, ela é uma condição terrena, mas a sua condição eterna, ela realmente é muito maior, muito melhor. Você agora é filho de Deus, você agora é parte da família de Deus, você agora é co-herdeiro com Cristo. E isso vale muito mais do que 70, 80, 90 anos numa condição que você vai estar vivendo nessa terra, e não só nessas relações, por exemplo aqui, né, de escravo e senhor, mas principalmente até Paulo na vida dele, nas prisões. Você vê ele toda hora sendo preso, sendo torturado, e todas essas questões eles não afligiam os apóstolos, porque eles entendiam o privilégio primeiro de estar vivendo aquilo, porque de fato eles estavam passando por aquilo por anunciar o evangelho de Cristo, e mais, eles entendiam que aquilo fazia parte dessa vida, de uma vida passageira, mas que o fruto que estava sendo colocado para eles na eternidade era muito superior, muito maior. Às vezes a gente está aqui procurando muitas coisas nessa vida por essa vida. Às vezes a gente pensa, a gente não é abençoado porque a gente não tem o carro que a gente gostaria, não tem a casa que a gente gostaria, não tem a família do jeito que a gente gostaria, não tem o celular que a gente gostaria, não tem as coisas agora para essa vida que nós gostaríamos, quando muitas vezes nós precisaríamos estar com um olhar um pouco mais na eternidade e menos nessa vida terrena. Porque aqui, meu irmão, tudo é passageiro, tudo passa, mas lá na eternidade, de fato, é onde nós vamos viver verdadeiramente, eternamente, o privilégio, o fato de sermos filhos de Deus. Então, é um disclaimer que ficou grande, mas espero que Deus ele tenha falado contigo aí. Espero que o Espírito Santo ele possa ter direcionado esse momento. Versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mais uma vez a gente já percebe, a nossa luta não é com esse cara que está te prendendo, não é com esse juiz que me condenou, não é com essas barras de metal aqui da prisão de ferro que não me deixam sair, não. A nossa luta é contra autoridades, principados, coisas celestiais. É aquilo que não se vê. Versículo 13. Por isso, já que a nossa luta ela não é uma luta simplesmente terrena, por causa disso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo dele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Envio vocês por essa razão, para que saibam como estamos e para que ele os encorajem. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Você, de fato, seja revestido com essa armadura espiritual de Deus. Pense em algo e tenha isso na sua mente. A sua luta não é contra as coisas que se vê, mas ela está nas dimensões espirituais. Então, estando nas dimensões espirituais, as armas também que a gente luta não são as armas daqui. Não é gritar com o outro, não é falar com o outro, não é xingar, não é cancelar, não são as coisas aqui dessa vida, da nossa carne. Mas as nossas armas, elas também são espirituais. É oração por aqueles que te acusam falsamente. É amar aqueles que te odeiam. É dar comida para aquele que é necessitado. Então, que a gente possa, de fato, pegar essa armadura de Deus, o escudo da fé, a espada que é a palavra, a prontidão do evangelho, de testemunhar quem Cristo é, e que verdadeiramente nós possamos viver isso na prática, anunciando o evangelho de Cristo, anunciando a igreja do Senhor, a comunhão da igreja do Senhor, a todo lugar que nós estivermos. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Se Ele permitir, nós possamos estar amanhã aqui juntos, lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.